Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para, como convocação a este culto, a leitura do Salmo 1. O livro dos Salmos, ele começa com uma bem-aventurança. No capítulo 1, no verso 1, Deus já nos ensina o caminho para uma bem-aventurança. E este salmo será a convocação para este santo culto. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Convido a amada congregação que se coloque em pé, aqueles que puderem, e vamos dar início a este culto louvando a Deus com o Salmo 1 e meditando nas suas palavras. Sujeito
Convido a amada congregação para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para o cultuarmos nesta manhã. Oremos. Pai eterno, bendito, precioso e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor eterno, Pai das luzes, Deus de toda glória, Deus que deve ser exaltado nos céus e na terra, Deus que está no seu santo templo, cuja terra toda deve se calar e apenas reverenciar a este Deus santo, grande, poderoso, Deus vivo, Senhor Criador dos céus e da terra. Nós, Senhor, embora pequenos e falhos, desejamos cultuá-lo nesta manhã. Para tanto, Deus, nós necessitamos da bênção e da misericórdia do Teu perdão, para que possamos prestar um culto que seja verdadeiro ao Senhor, um culto em espírito e em verdade, um culto onde o Senhor não será apresentado pela mentira das imagens, mas o Senhor será representado pelos seus atributos, por aquilo que o Senhor é, pela sua vontade, Deus, pelo seu poder, pela a manifestação, ó Deus, dos seus grandes feitos, e pelo Senhor ser o grande eu sou. E nós queremos adorá-lo então, Deus, em espírito e em verdade. Para tanto, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e rogamos a Ti que receba a adoração e o culto que lhe faremos a partir de agora, Senhor. Pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, para que possamos ser instruídos, Deus, na Tua santa palavra, para vivermos, Deus, de forma que Te agrada, Deus, para cumprirmos a Tua vontade enquanto Tua igreja, nesta terra, neste local, onde a Tua igreja está inserida. Receba, Deus, nossa adoração, seja cultuado aqui, Deus, e que Teus grandes feitos sejam manifestos, através da iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos entender Sua grandeza e Seu poder, assim como Seu amor e Suas misericórdias. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidar a Santa Congregação para a leitura da Lei de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20, onde pela primeira vez o Senhor Deus deu as suas leis, que são a perfeição do seu caráter e o seu desejo para todos os homens. Esta lei é eterna e imutável, e ela aparece aqui no Êxodo 20 também. No livro do Deuteronômio, o Senhor Deus revela mais uma vez, ou relembra, a sua santa lei. Vamos então à leitura aqui no livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado, de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Nós sabemos que os 10 mandamentos ele é dividido em 2 partes, né? Sabemos disso. Do 1º ao 4º mandamento, o relacionamento do homem para com Deus, como Deus exige que seja o relacionamento do homem para com Deus. E do 5º ao 10º mandamento, as relações interpessoais. O Senhor Jesus, ele aponta os 10 mandamentos, quando ele diz que existem 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, cumprindo no 1º ao 4º mandamento, e amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, este amor vai nos levar a nos preocupar e cuidar, para que nós não quebremos do 5º ao 10º mandamento, porque nós não gostaríamos que as pessoas fizessem isso conosco. Então nós também devemos nos empenhar para não fazer isso com as pessoas. E aí, depois que o Senhor Jesus ele fala isso, ele então se aprofunda nos mandamentos, né? Mas neste momento aqui, nós pretendemos fazer uma oração de confissão. Nós vamos abordar aqui apenas do 1º ao 4º mandamento, de forma bem resumida e breve, de forma até superficial, né? Que é o relacionamento do homem para com Deus, tá? Essas coisas Deus exige do homem. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Não são coisas difíceis do homem cumprir. Talvez, irmãos, na caminhada, no dia a dia, ao longo da vida de uma pessoa, seja mais difícil, talvez seja mais difícil cumprir os mandamentos do 5º ao 10º. Dependendo de situações, dependendo de momentos, dependendo do que as pessoas estão vivendo, devem ser cumpridos, entendam? Devem ser cumpridos, sim, com certeza. Mas do 1 ao 4º mandamento, não há dificuldade nenhuma. Nenhuma. No relacionamento que Deus exige do homem para com Deus, não há dificuldade nenhuma, não importa como o homem esteja, o que ele esteja passando na vida. Talvez ele não possa se reunir na grande assembleia para cultuar aos domingos, talvez por um estado de enfermidade, ou alguma coisa assim, tá? Mas de forma geral, não há dificuldades, e é isso que eu quero abordar com os irmãos. Veja o 1º mandamento que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o reflexo dos 4 primeiros mandamentos que o Senhor Deus deu na Santa Lei. Então veja bem, como não é difícil, para aquele que de fato ama a Deus, não é difícil cumprir isso aqui. Olha só, não terás outros deuses diante de mim, esse é o 1º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós reconhecemos apenas o Deus Criador dos céus e da terra, apenas o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, como o único Deus, não existe outro Deus, nenhum outro Deus. Nós podemos até ter uma tendência de criar ídolos e de nos dedicarmos mais a pessoas ou a coisas. Isso nós devemos lutar contra essas coisas. Mas é bem fundamentado na mente da igreja, no coração do cristão, que só há um Deus. E quando nós estamos nos desviando dessa verdadeira adoração, não é difícil voltar a ela. Senhor, o Senhor está acima de todas as coisas.
O Senhor, em primeiro lugar, só existe um Deus. E o dever de todo homem, note que o dever, a revelação de Deus, ela nos ensina que não é só o dever da igreja, não é só o dever do cristão, não é apenas uma religião que as pessoas escolheram seguir, como alguém escolhe um time de futebol. Não é isso. Mas é o dever de todo homem, porque todos foram criados por Deus. Todos voltarão a Deus. A palavra de Deus diz que Deus vai requerer essa pessoa de volta. Quando a pessoa morre, o seu corpo volta ao pó, que é pó, e volta ao pó. Mas o seu espírito voltará a Deus. E essa pessoa será julgada, essa pessoa terá que prestar conta das suas atitudes, dos seus atos. Então, não há dificuldade quando nós temos uma verdadeira compreensão de quem é Deus, de nós termos um único Deus. Somente Ele nós adoraremos, tá? É difícil pensar que a igreja, ao longo da história, digo a igreja no geral, né? Não estou me referindo à nossa igreja local, mas a igreja no geral, ao longo da história, consegue se desviar de tal forma que chega ao ponto de adorar falsos deuses. Então, veja só, há um só Deus, não tenha outro Deus, né? Não terás outro Deus diante de mim. Isso aqui é uma exigência de Deus. E nós provamos o nosso amor com Deus cumprindo esses 4 mandamentos. O segundo mandamento, irmãos, é o mandamento que está mais preocupando, né? Ou talvez um dos que mais preocupa quando nós olhamos a igreja de forma genérica. O meio evangélico. Que o meio evangélico, ele voltou a ser como os romanistas na questão da imagem. Eles estão fazendo imagens o tempo todo, de Cristo, principalmente. Alguns fazendo até imagens de Deus, imagens do Espírito Santo. A palavra de Deus terminantemente proíbe de comparar Deus com qualquer outra criatura. É impossível fazer uma imagem. Toda imagem é professora de mentira. Segundo Abacuque, capítulo 2, verso 18. Toda imagem que visa representar a divindade, seja para instrução, seja para pregação, seja para o ensino infantil, o ensino de crianças, toda imagem é mentirosa. E não há nenhuma associação entre Deus e a mentira. Irmãos, não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não existe associação entre Deus e a mentira. E o pai da mentira é Satanás. Então, a igreja, ela deve evitar os ícones. Nós podemos fazer imagens de pessoas, de criaturas, pode ser feita, não para adoração. Não para adoração, adoração somente a Deus. Senão vamos quebrar o primeiro mandamento. Mas pode-se fazer uma estátua de um herói nacional, pode-se fazer uma imagem de criatura, não tem problema, desde que não o adore. Mas adoração, a imagens da divindade, não se deve fazer contextualmente. A Bíblia condena veementemente o uso de imagens para comparar a divindade. Deus é incomparável. E Cristo, ele veio falar, né? Em João 4, ele fala para a mulher samaritana, naquele momento onde ele está pegando água, onde ele pede que ela dê água para ele, né? Ele está falando ali, ó, Deus é Espírito e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela é Espírito. A fé, ela é invisível. Se Deus quisesse ser representado por imagens, ele teria feito isso. E ele teria descrito isso na sua palavra, tá? Então, veja bem, alguns falam assim, não, mas a imagem... Está dizendo aqui que não pode fazer imagem só com fim de adoração, né? Porque fala, verso 5, não adorarás nem lhes darás culto, tá? Só que existe um ponto final aqui no versículo 4, tá? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, ponto final. Aqui, contextualmente, todos os mandamentos ele tem seus desdobramentos, né? Contextualmente, nós vamos entender que não se deve fazer imagens da divindade de Deus, comparando com o que existe na terra, no céu, nas águas, debaixo da terra, nenhum tipo de imagem que você possa imaginar. Sejam astros, você não pode comparar Deus com os astros, com as estrelas, né? Vai cair no mesmo erro dos pagãos, que adoravam Júpiter, Saturno, a Lua, o Sol, tá? Não se deve fazer isso. O terceiro mandamento, né, que nós vemos aqui, no verso 7,
ele é um mandamento que ele vem com uma ameaça, tá? Antes, deixa eu só terminar. No segundo mandamento vai falar, né? Deus é zeloso, verso 5. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso não é maldição hereditária. Isso é acender a ira de Deus para aqueles que se entregam a imagens, tá? E obter a graça de Deus para aqueles que são obedientes e rejeitam essa questão dos ícones, tá? Da iconoclastia. Verso 7. É o terceiro mandamento. Vem com uma ameaça. Isso aqui é muito importante, irmãos. Principalmente nós brasileiros temos o hábito no nosso linguajar, no nosso vocabulário, de usarmos o nome de Deus para qualquer coisa, para piadas, para expressões, para momentos de descontração. Irmãos, o terceiro mandamento ele deve ser blindado. O nome de Deus deve ser blindado. Nós estudamos, né? Em 3 sermões, uma série que fizemos da sarça, como o próprio Deus blinda o nome dele. Quando Moisés pergunta, quem direi? Eles vão me perguntar, quem que te enviou? Então, quem eu direi que me enviou? Eu falo, eu sou o que sou. O grande eu sou te enviou. O grande eu sou. O meu nome não vai estar nos lábios de pecadores. É isso que Deus está falando. O grande eu sou. Então, irmãos, tudo aquilo que se refere a Deus, sendo usado de forma vã, Deus não terá por inocente as pessoas que fazem isso. E não importa se as pessoas foram instruídas por isso ou não. Não importa isso. Porque a Bíblia, ela está aí para o uso de todas as pessoas, principalmente num país como o nosso. Tá? E Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, há que se policiar com relação a isso. E também o quarto mandamento, né? Que vem aqui no verso 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então vem aqui para não fazer obras nenhuma e tal, né? Vamos começar a comentar do final para frente. Existem trabalhos... Deus é um Deus de bom senso e é lícito fazer o bem, acima de tudo. Existem trabalhos que são essenciais, e precisam continuar de domingo. Tá? Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, transporte público, e alguns outros, né? São essenciais, isso não pode parar, irmãos. Nem Deus pede que isso pare, né? Jesus ele vem nos ensinar sobre isso. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Se eu preciso socorrer uma pessoa, levar para o hospital, se eu não tiver um Uber ou um táxi para o transporte, se eu não tiver um enfermeiro para fazer, se eu não tiver um médico para atender, como é que vai fazer, né? Vai deixar a pessoa morrer? Não, não é isso. É lícito fazer o bem. O próprio Cristo curava as pessoas no sábado, tá? E o mandamento, ele vai se referir ao 7º dia, no seguinte sentido: 6 dias trabalharás e farás a tua obra, ou seja, 6 dias você cuida das suas coisas. O 7º dia você para, que é para lembrar do seu Deus e do teu Salvador. Interrompa a sua semana a cada 6 dias, porque se não fizer isso, nós seremos levados a cuidar somente de nós mesmos o tempo todo. Nós vamos nos preocupar só com as nossas coisas, nós não vamos parar. Interromper uma semana se nós não entendermos esse mandamento. E é por isso que muitas pessoas, elas faltam banalmente nos cultos. Banalmente. Porque tem que lavar roupa, ou porque está cansada, ou porque... por qualquer outro motivo, irmãos. Devemos cultuar a Deus uma vez por semana. Nós não podemos parar de cultuar a Deus. Tá? Então, a palavra Shabat, que está traduzido para nós aqui, sábado, significa cessamento, cessar. Então é cessar as nossas atividades pessoais a cada 6 dias e nos lembrarmos de Deus e da criação. Então nós cultuamos a Deus no 7º dia após 6 de trabalho. Tá? A igreja, como sabemos, cultua a Deus aos domingos, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo ele tem a primazia de todas as coisas são para ele, né? E Paulo descarta o dia literal de sábado, lá em Colossenses,
Quando ele fala que o sábado, literal, era uma sombra do que viria. Já veio. Nós não adoramos, nós não nos submetemos mais às sombras. Nós estamos no fato. Nós já estamos no fato. Nós não estamos mais na sombra do que viria. Nós já estamos no fato. Cristo já veio. Ele é o Senhor do sábado. Para Ele a primazia de todas as coisas, né? Então o dia que a igreja reserva para cultuar a Deus é o dia onde Cristo completou a sua obra redentora. Então note que nesse quarto mandamento, em Êxodo 20, Deus fala para lembrar da criação. Para lembrar da criação. E quando Deus repete essa mesma lei lá em Deuteronômio 5, eu acho que é o verso 13, se não me falha a memória, ele fala para lembrarmos da salvação. Então, são duas obras de Deus que nós lembramos, a criação e a salvação. Então, olha só, irmãos, Cristo ele já completou a obra da redenção. Tá? As sombras, os judeus, eles lembravam da salvação do Egito, da escravidão material, física, tá? Mas apontava para a salvação espiritual, libertação da escravidão do pecado, quando nós éramos escravos do pecado e fomos libertos por Cristo, né? Então, nós devemos lembrar desta salvação, desta libertação, onde Cristo completou na cruz. Então, Cristo, ele tem a primazia e aprove a Deus que nele residisse a plenitude, ou seja, o total de todas as coisas, né? Então, o sábado antigo é para os judeus que ainda que não aceitaram Cristo, que rejeitam a Cristo, que ainda estão à espera da primeira vinda de Cristo. Para a igreja que constatou que Cristo veio, morreu e ressuscitou e é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do sábado. Então nós o adoramos quando Ele guardamos o dia que Ele completou a sua obra redentora, tá bom? Então, irmãos, vamos fazer uma oração de confissão. Neste momento, os irmãos estarão orando oração silenciosamente. Se porventura lembrarem algum pecado não confessado, esse momento é oportuno para fazer isto. E também, se algum dia os irmãos perceberam que quebraram 4 mandamentos, do primeiro ao quarto, que não é difícil. Não é difícil. Nosso relacionamento com Deus, eu acho que é mais difícil do 5º ao 10º, né? Do primeiro ao quarto, pode haver uma dificuldade também, claro que sim, pode haver, sim, né? Mas não é tão difícil, né? Como as relações interpessoais que têm tantas complexidades, né? Mas na relação com Deus, o mínimo que a gente deve fazer para professar, né, ser de Deus é tentar cumprir esses 4 mandamentos aqui com muito amor, com muito carinho, né? E com muita gratidão a Deus por podermos, né, estarmos nessa condição. Então, neste momento, irmãos, de oração silenciosa, se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno para confessá-lo. E também, irmãos, se os irmãos identificarem que em algum momento quebraram os 4 primeiros mandamentos no relacionamento com Deus e nem sequer pediram perdão a Ele, nem sequer pediram perdão. Se os irmãos sentirem o desejo, deve ser voluntário, né? Eu farei isso, eu vou pedir perdão a Deus por isso, tá? Esse momento será oportuno também. Então estarei orando em voz audível e os irmãos silenciosamente, uma oração de confissão. Oremos. Eterno e santo Deus, Deus Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, Deus santo, justo, perfeito, que tem um caráter positivo e que é um Deus ético, verdadeiro, fiel. Nós te louvamos, Deus, pelos teus grandes ensinos. E nesse momento, Deus, que é um momento destinado no teu culto à confissão, à penitência, Deus, onde o teu povo, Deus, se chegará a ti, ao seu trono de graças, confiadamente, a fim de alcançar misericórdia, porque sabemos que temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas. E por isso, Deus, apelamos pelo teu amor e muitas misericórdias, que nos perdoe, Deus, perdoe nossas falhas, nossas omissões, nossas atitudes, nossos pensamentos,
coisas que falamos e não deveríamos ter falado. Nos perdoe, Deus, pelos pecados que cometemos essa semana, talvez até hoje mesmo já tenhamos cometido pecados. E nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos restaure, Deus. Nos restaure espiritualmente. E também, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. Se alguma vez na nossa vida colocamos um outro Deus diante do Senhor, se nos entregamos, Deus, a imagens que são professores de mentira, imagens da divindade, se cometemos o pecado de ensinar, principalmente crianças e pessoas, usando imagens de mentira, imagens que não são, que não representam o Senhor. Se alguma vez, Deus, somamos o Teu nome em vão, tomamos o Teu nome em vão, pedimos, nos abominamos por isso e pedimos sinceras desculpas, nos perdoe, Deus. E também por todas as vezes que, por motivos banais, deixamos de cultuá-lo no Seu dia, no dia do Senhor, ó Deus, no dia onde o Senhor Jesus Cristo completou a obra redentora. Nos perdoe, Deus, porque queremos sempre, todos os domingos, estarmos em comunhão com o Senhor, cultuando com os nossos irmãos e irmãs e cultuando ao Senhor, lembrando da Tua criação e da salvação através de Jesus Cristo. Pedimos perdão, portanto, pelas nossas falhas e pecados e rogamos a Ti, ó Deus, a bênção, ó Deus, de nos restituir, ó Deus, com um coração puro e um espírito inabalável. Obrigado pela bênção do Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos louvar a Deus com um hino e durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Louvemos a Deus. Shall
Rei dos reis e Senhor. Convido a amada congregação para a leitura do Dia do Senhor 32. Hoje o sermão será catequético, então nós apenas faremos a leitura das duas perguntas, né? Que é a pergunta 86 e a pergunta 87. Nós sabemos que o Catecismo de Heidelberg, ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem prefácio, que fala sobre o nosso consolo, que nosso consolo é saber que pertencemos a Deus, tanto na vida como na morte, né? Pertencemos a Cristo. E depois dividido em 3 partes, né? Que é a nossa miséria espiritual, como somos salvos desta miséria, tá? E a nossa resposta a essa ação de Deus, que é a nossa gratidão, tá? Então, até o Dia do Senhor 31, nós estudamos a nossa miséria, como o homem caiu em miséria após Adão e Eva terem cometido, né? Nossos pais ali, no período da inocência, caíram e a humanidade entrou em miséria espiritual. Como que somos libertos dessa miséria espiritual, libertos desses pecados, da escravidão do pecado, através de Cristo, somente os méritos de Cristo, né? E a partir de agora, do Dia do Senhor 32, nós vamos então começar a estudar qual é a nossa resposta para Deus. A única resposta que temos diante de tudo isso é a nossa gratidão, porque nós não poderíamos mudar o nosso estado de miséria espiritual, tá? Onde estávamos caídos, né? Somente a ação de Deus e a graça de Deus pôde nos libertar disso. Então, a nossa resposta é a gratidão. Então, convido os irmãos para a leitura das perguntas e respostas, 86 e 87. Pergunta 86. Se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta. Porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo à sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremo-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Pergunta 87. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Resposta: não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Quero convidar então
os amados irmãos para a leitura de alguns versículos no livro do profeta Isaías, capítulo 54, leremos o verso 1. Isaías 54, verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quero ler também com os irmãos, pela graça de Deus, capítulo 55, versos 2 e 3. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E também, como tema desse sermão, capítulo 56, verso 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Até aqui, irmãos, vamos fazer uma breve oração. Pai santo e eterno, Deus de amor, Deus de graça, de misericórdias infinitas, Deus que é maravilhoso conselheiro, Deus santo que com um amor incondicional nos amou, e Deus que nos trata pelos méritos de Cristo, que nos guarda e nos preserva, Deus que nos libertou do império das trevas, das garras tiranas da escravidão do pecado, Deus que nos protege das ações malignas, pois aquele que é nascido do Senhor, o maligno não toca. E é por isso, Deus, que estamos diante do Senhor nesta manhã para cultuá-lo. E agora, nesse momento específico, diante da Tua santíssima palavra, nós ansiamos, Deus, exatamente como diz o salmista, como a corça que anseia pelas águas. Nós ansiamos, Deus, pela Tua instrução para podermos ser edificados, Deus, para que a nossa vida seja edificada na Tua santa palavra, como sábios construtores que lançam, Deus, os seus fundamentos na rocha. Nós queremos aprender mais do Senhor. Para tanto, Deus, é necessário que Teu Santo Espírito nos ilumine nesta palavra já revelada. Por isso nós rogamos a Ti, que Teu Santo Espírito, pela Tua graça e favor, venha nos iluminar na Sua palavra já revelada. E com todo o respeito e reverência, Deus, eu clamo a Ti que neste momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Redentor, o Deus que cumpriu as duas grandes obras que estamos relembrando neste culto, neste dia do Senhor. A obra da criação, lá estava Deus presente, lá estava Cristo presente, tudo foi feito por meio dele e nada sem ele foi feito. Ou seja, tudo que existe, tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele. E também o Deus que cumpriu a redenção, que ao expirar naquele momento na cruz, rendendo o seu espírito a Deus, pagou ali os nossos pecados. E depois, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos e apareceu para várias testemunhas oculares, cumprindo assim a obra da redenção. Então, as duas grandes obras que hoje estamos manifestando e lembrando, a criação e a redenção, Cristo se fez presente e cumpriu
essas duas grandes obras. E ao meditarmos em Cristo, é que vamos pensar um pouco acerca dos atos deste sermão aqui. Os capítulos 54, 55 e 56 do livro de Isaías, eles são uma continuação do capítulo 53, onde Isaías, que é considerado o maior profeta messiânico, Isaías, ele profetiza sobre a pessoa de Cristo, detalhes sobre a pessoa de Cristo, que era um homem sem formosura física, que era um homem acostumado a dores, que sabia o que era padecer, e que era, e ainda é, o grande Deus que alegrou a sua alma com a sua obra redentora, salvando para o Pai a sua igreja, um povo específico que ele veio e comprou com alto preço. Tudo isso está relatado ali no capítulo 53, onde Isaías mostra a pessoa de Cristo. Pessoa, o físico, né? Pessoa humana e também a divindade de Cristo. E agora, nos capítulos 54, 55 e 56, Isaías então fala da grande libertação que Cristo trouxe para as pessoas. Ele então profetiza, ele ainda está no período antes de Cristo nascer fisicamente. Então ele está profetizando que na sua época era algo que viria, na nossa época é algo que já veio. Como falamos há pouco, na época de Isaías era a sombra do que viria. Hoje, o fato. Nós não estamos mais na sombra, nós estamos no fato. Cristo já veio, já cumpriu esta obra, já ressuscitou, a obra está completa, e hoje, neste dia do Senhor, neste culto, nós lembramos a criação e a redenção. E os capítulos 54 e 55, que vão dar continuidade ao capítulo 53, que nós vamos ver essa obra redentora de Cristo, nós podemos observar grandes motivos para sermos gratos a Deus, como vai nos ensinar o catecismo a partir do dia do Senhor 32, que a nossa resposta a Deus é gratidão. Então nós vamos ver aqui grandes motivos para sermos gratos a Deus. O principal deles é o próprio Cristo, obviamente. Tá? Temo que pessoas tendem a ter gratidão a Deus quando elas adquirem algum bem material, algum benefício visível, como a cura de uma doença, por exemplo, ou uma conquista material, uma mudança de emprego, algo assim. Mas, irmãos, o maior benefício é invisível, que é a salvação no próprio Cristo, tá? Bom, nós somos salvos por essa graça, que nos livrou da condenação e nos mantém vivos espiritualmente. Então, nesses 3 capítulos, nós não vamos ler os 3 capítulos inteiros, os 54, 55 e 56, mas vamos ver alguns aspectos aqui. E se os irmãos tiverem oportunidade, leiam os capítulos 53 a 56 de Isaías, tá bom? Primeiro vemos aqui a promessa de proteção e de providência. No capítulo 54, a partir do verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento.
mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Aqui nós vemos promessas de proteção e de providências. Note que, antigamente, as mulheres, quando elas ficavam viúvas, quando elas não tinham filhos, elas simplesmente eram desprezadas totalmente pela sociedade. A vida, ela despreza totalmente muitas pessoas que não querem seguir os padrões que o mundo impõe. E Cristo vem e nos restaura e nos resgata de tudo isto. Agora eu quero chamar a atenção para os irmãos, aqui no verso 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Aqui é uma referência ao que Cristo passou na cruz. Quando Cristo estava ali na cruz, e os nossos pecados estavam sobre ele, e ele estava sendo rasgado pelos nossos pecados, em dor intensa. E ele então não é tratado por Deus ali. E ele sente então aquele abandono. E ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? E Deus de fato o desampara ali, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, para que nós não sentíssemos essa separação terrível, que é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, é Deus se afastar dele, é Deus desampará-lo. Essa é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Para que nós não sentíssemos este abandono de Deus, que não pode conviver com o pecado, porque os olhos de Deus são santos, santíssimos, e Deus não pode ver o mal. O pecado de fato nos separa de Deus. O pecado gera a morte, e gerou a morte de Cristo na cruz. Para que nós não passássemos por essa privação, Cristo passou por nós. Então Deus, quando olha o seu povo, ele olha os méritos de Cristo. Então aqui ele fala: por um breve momento te deixei, por um breve momento a minha ira se acendeu contra você, por um breve momento tive uma indignação com relação a você, porque aquele pecado que estava ali sobre você, como se você tivesse cometido, me indigna, e eu te deixei. Mas com afetos de misericórdia te acolhi, e nunca mais, assim como jurei para Noé, nunca mais vou te deixar. Então Deus, quando olha para a sua igreja, ele olha esses méritos de Cristo, e o Deus que não pode mentir, ele cumpre a sua aliança, a sua promessa feita aqui, que ele fala: nunca mais vou te deixar. Então ele olha a igreja como quem olha o próprio Cristo. Por isso a importância de estar no corpo de Cristo, de fazer parte do corpo de Cristo, de sermos membros uns dos outros. Ele nunca mais nos deixará. A sua ira não se acenderá contra a gente. Porque quando ele nos olha, os méritos de Cristo escondem de Deus os nossos pecados. É como se nós não tivéssemos mais pecado nenhum. O pecado foi pago ali aquele dia. Onde Cristo lhe fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali foi pago todos os nossos pecados. Então Isaías aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele faz toda uma alegoria, vamos dizer assim, acerca da situação que a mulher vivia. E ele considera a igreja como uma mulher e fala: olha, não se preocupa mais com viuvez ou com abandonos, ou ser repudiada na sua juventude, ser repudiada pelo seu marido. Não se preocupe com isto mais, porque Deus é o teu marido, eu sou o teu marido, Cristo é o marido da igreja. Nós nunca mais ficaremos sem a providência, nunca mais ficaremos sem a proteção, nunca mais ficaremos sem o consolo, nunca mais ficaremos sem ser tratados por Deus. Cristo, como alguém disse certa vez, e eu sempre falo isto, porque é algo que me comove de fato. Alguém disse certa vez, que infelizmente eu não lembro quem foi que disse, gostaria muito de dar o crédito, mas essa pessoa disse o seguinte: Cristo será o único que estará no céu e que no momento da morte não foi tratado por Deus.
E tudo isso por amor a nós. Ele morreu como um ímpio, sem ser tratado por Deus. Porque os nossos pecados estavam separando ele de Deus. E a ira de Deus estava acesa com relação a ele ali naquele momento. E Cristo padeceu terrivelmente por isto. E exclamou isso na cruz. No entanto, cada um de nós, cada um do seu povo, não será abandonado nem mesmo na hora da morte. Até mesmo na hora da morte seremos tratados, poderemos ter um sorriso no rosto e falarmos: Senhor, estou pronto e obrigado, e seremos recebidos naquela paz e naquela alegria intensa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós vamos herdar toda essa terra e tudo o que Deus prometeu para cada um de nós. Então nós vamos aqui no capítulo 54, de 2 a 9, promessas de proteção e providência. Vemos promessas de misericórdia e o cuidado de Deus aqui a partir do verso 10. Olha só: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, no capítulo 54. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Essa promessa é para você individualmente. Entenda ela como para você individualmente. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu, aqui ele vai falar o poder dele a cumprir essas coisas. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Olha só, além de não nos abandonar, além de nos dar todos esses benefícios, Deus ainda nos concede direitos. E por que Ele concede direitos à sua igreja? Porque Ele nos vê pelos méritos de Cristo. Ele nos concede direitos como igreja. Nós mesmos condenaremos pessoas que se levantarem contra nós, é isso que diz essa palavra aqui. E nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Então nós vamos seguindo na humildade, confiando na providência daquele que nos amou, daquele que nos acolheu, como um marido que acolhe aquela mulher da mocidade, e dela nunca mais a abandona, e cuida dela. É assim, cuida em todos os sentidos, com a providência, com o amor, com o cuidado, com a proteção. É assim que Deus cuida da sua igreja, e isso através de Cristo. E vem a promessa da graça de Deus. Verso 51, capítulo 55, verso 1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui, irmãos, o que essa palavra aqui está dizendo é que não existe recurso material que seja necessário para que nós alcancemos a graça de Deus. Você pode não ter nada. Você pode não ter nada. Se você está em Cristo, Deus te alcança com todos esses benefícios e todos esses direitos. Você é amado dele, você é a noiva amada, a quem ele deu a vida por você. E aqui, quando vai falar de leite, vinho, nós vemos aqui que as águas, que vai falar aqui, né? Vinde as águas, elas representam aqui neste texto o saciar das nossas necessidades, o saciar o sedento mesmo.
O leite, ele vai representar o sustento. E o vinho, ele representa a alegria. Ou seja, Deus, a qualidade de vida que Deus nos propõe, o mundo não pode propor. Porque o mundo, as pessoas no mundo, elas podem até conquistar recursos financeiros, algum tipo de poder, elas podem até conquistar tudo isto, mas elas não serão plenas em todas as coisas. Tem coisas que só Deus pode providenciar na vida da pessoa. E quando essa promessa fala das águas, do leite e do vinho, mesmo sem dinheiro, vinde comprar e sem dinheiro. Ele está dizendo que em todas as áreas da sua vida, Ele estará presente, cuidando de você, com ternos afetos de misericórdia. Tudo isso daqui Deus faz com amor e faz baseado nas suas próprias promessas. Aquele Deus que não pode mentir. Depois aqui, os versos 2 e 3, vem uma advertência para que nós não troquemos os valores, para que nós entendamos bem isso. E nunca troquemos os valores. Como nós vimos aqui do 1º ao 4º mandamento, colocando Deus sempre como o único Deus, acima de todas as coisas. Veja aqui o verso 2 e o verso 3 do capítulo 55. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, você vai comer o melhor dessa terra. Não troque os valores por situações que são temporárias, momentâneas aqui da vida. Irmãos, tudo nesta vida é temporal. Tudo aqui tem uma data já específica para acabar. A nossa força física, o nosso poder de intelecto, os nossos recursos financeiros, um dia a gente não vai, mesmo que a gente morra com muito dinheiro, a gente não vai mais poder movimentar aquela conta. O nosso carro a gente não vai dirigir mais. A nossa beleza, ela passa. Todas as coisas aqui são temporais. Não troque os valores. Alimente, priorize, dê valor às questões eternas de Deus. E Ele está dizendo aqui, olha só o que Ele diz aqui: inclina os ouvidos e vinde a mim. Venha aqui no culto, você será instruído aqui. É isso que está falando aqui. Venha ouvir e aprender de mim. Incline os seus ouvidos para ouvir o que a minha palavra revela para você. O que eu estou revelando para você. E a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Com quem que ele está fazendo essa aliança perpétua? Com a noiva. Com aquela moça do verso 54. Eu serei o teu marido. Eu vou te abraçar aqui. Tá? Alarga os espaços da tua tenda. Porque você vai ter muita alegria para viver nessa tenda aqui. E olha só, inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Não é passageiro, não é temporal. Não é coisa que vai se desfazer aqui. Não é aquele tesouro que os ladrões roubam ou que as traças corroem. Não é, irmãos. É algo concreto, efetivo, perpétuo, que não passará, valores eternos, que permearão toda a eternidade. Se nós pudéssemos olhar e ver como nós estaríamos ali no futuro, como estaremos ali no futuro, e de alguma forma, se tivesse uma máquina do tempo, para a gente ir após a nossa morte física, os salvos, e olharem a eternidade, e verem tudo que estão vivendo ali, e olharem para trás, cada lágrima derramada, e cada esforço que foi feito para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, e nós pudéssemos fazer isso, olhar para trás, nós sorriríamos, e diríamos: como valeu a pena, como nós perderíamos tudo, se nós tivéssemos priorizado coisas banais, coisas temporárias, coisas passageiras, que as nossas mãos não podem retê-las, que nenhuma força do mundo pode retê-las, que não existe um lugar onde a gente possa guardar para nós aquilo e desfrutarmos aquilo eternamente. Tudo aquilo vai passar, vai escorrer pelos nossos dedos.
Ah, se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, ir para este futuro, onde estaremos ali gozando de plena paz e felicidade, e olhar para trás e falar: Senhor, obrigado, obrigado, porque quantos perderam tudo, e eu aqui estou agora. Obrigado. E nós poderíamos então ver que grande loucura seria priorizar essas coisas do mundo, como se fossem as coisas mais importantes de tudo. Irmãos, a palavra de Deus fala que pela fé, até mesmo mulheres receberam de volta os seus mortos. Pela fé, isso é galardão, isso é bênção. Pessoas que essas mulheres amaram tanto, e que um dia aprove ao Senhor Deus levá-los. Pela fé, essas pessoas, essas mulheres, recebem de volta. Isso é um galardão. Isso é só o poder de Deus que é possível de fazer. Ou seja, não perderemos nada. Não perderemos nada. Ao contrário, Deus é galardoador daqueles que o temem, e bem nenhum sonega aos que temem o seu nome. Essa é a santa palavra de Deus que diz isto. E olha só, irmãos, o tempo é limitado. Veja aqui, 55, de 4 a 6. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Veja o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, o entrar nesta aliança, o entrar nessa providência, nós fazemos isto agora, enquanto Deus está perto, enquanto o tempo é oportuno, enquanto nós podemos buscá-lo. Não é algo, irmãos, não se iluda, que nós vamos vivendo para nós mesmos, buscando a nossa glória pessoal, nossos benefícios pessoais, nossa satisfação pessoal, nosso sustento, os cuidados conosco mesmo, buscando a nossa alegria, pensando em nós o tempo todo, e achar que na eternidade nós vamos receber de Deus todas essas bênçãos. Porque neste caso nós estaremos fazendo essa troca de valores, que ele fala nesses versículos acima. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Por que você faz isso? Não gaste o seu dinheiro, não gaste a sua energia, o seu tempo, a sua força naquilo que não vai satisfazer, porque vai se perder, vai se corromper e vai acabar. Não é eterno. Antes, veja a aliança que eu estou te prometendo. Venha a mim, ouve atentamente o que estou falando para vocês. Buscai enquanto se pode achar. Quando diz aqui enquanto se pode achar, é evidente que há um limite de tempo aqui. É evidente. Não precisa nem ser especialista em gramática, né? Buscai enquanto se pode achar. Vá enquanto tem tempo. Vá enquanto dá tempo de poder encontrar. E, além de tudo, nós vemos aqui essa questão, buscai enquanto se pode achar. Eu lembro que há muitos anos atrás, num sermão, eu falei algo, seria mais ou menos assim. Olha só, é pela graça de Deus, nós não conseguiríamos isto, tá? Mas exige um esforço pessoal, e eu vou te explicar como. Por quê? Esse esforço pessoal é apenas em eu olhar e falar assim: eu não quero mais viver segundo os antigos rudimentos que eu vivia, mas agora eu quero viver para Deus e quero priorizar e cumprir esses mandamentos. Só existe um Deus acima de tudo. Tem que fazer um esforço, tá? Imagina que eu estou com muita fome. Imagina que eu estou com muita fome. E eu falo assim para você, eu falo assim: nossa, eu estou com uma fome e eu não tenho dinheiro para almoçar. Eu não tenho dinheiro para almoçar hoje. Tá? E você fala assim, aí você vai aqui em cima aí na Secap aqui ou lá no centro, você vai no restaurante de um amigo teu lá e você paga uma refeição, você fala assim: olha, o pastor vai vir almoçar aqui, eu vou deixar pago a refeição dele, tá? O que ele pedir aí você pode servir, que tá pago aqui, tá bom? E caso ele peça coisas a mais, você me liga aí que eu te mando um Pix.
E aí você me manda um WhatsApp falando assim, pastor, ó, restaurante tal lá, tá pago seu almoço, pode ir lá almoçar. Tá pago. Eu já paguei, tá pago. Ou seja, foi graça para mim, não foi? Foi favor para mim. Eu não tinha grana para almoçar, eu ia ficar com fome. Eu ia passar fome, eu não tinha dinheiro para almoçar. Tá? Mas eu posso pegar e subir daqui até a Secap, não posso? Eu posso ir lá. E aí você já deixou tudo pago lá para mim. É só eu ir lá e almoçar. Seria a mesma coisa, irmãos, rejeitar essa graça de Deus que já está paga. Seria a mesma coisa, morrer de fome, padecer dessa fome. Quem já passou fome sabe como isso é horrível, né? A gente não está falando de um dia de fome, está falando de fome mesmo, né? Seria como eu rejeitar um favor, algo que já está pago, simplesmente porque eu não quis ir buscar. Então, é isso que, mais ou menos isso, né? Mais ou menos. É uma ilustração superficial, mas é mais ou menos isso que Deus está falando. Falou, já foi pago na cruz, aquilo lá, irmãos, não tinha como pagar. Do mesmo jeito que eu não teria como pagar lá o restaurante, e você foi lá e pagou um almoço para mim, muito menos eu teria como pagar o que Cristo fez na cruz. Nem se compara, na verdade, né? Não teria como pagar aquilo. Tá? Então ele fala assim, buscai enquanto tem tempo. Buscai enquanto pode. Não troque os valores, está pago. Vai lá e almoça e se satisfaça. Tá? Então o tempo ele é limitado. É necessário, portanto, uma transformação. E ele vai dizer aqui, os versos 7 e o verso 8. Como que é esse esforço pessoal, que é mínimo, porque ele vem acompanhado com a graça de Deus que vai nos fortalecer para conseguirmos fazer isto. É nós deixando a palavra entrar em nós e nós mesmos vamos nos libertando dessas coisas. O próprio Cristo, a palavra vai nos libertando internamente. Essas coisas que nos aprisionavam. Veja o verso 7. Aqui está o esforço. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E olha só verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então, veja só, há proposto para nós dois caminhos. Estão propostos dois caminhos. O caminho de morte. Caminho de morte, que é se preocupar apenas com aquilo que é temporal e esperar o tempo passar e se envolver tanto nesta vida, até que chega o dia que o tempo passou e perdemos tudo. Gastamos o dinheiro naquilo que não é pão, trocamos os valores, perdemos essa promessa maravilhosa, deixamos de lado isso, rejeitamos, simplesmente fomos loucos, totalmente loucos. Estaríamos agora no momento contemplando as coisas espirituais e falando que loucura eu fiz, mas não dá mais tempo, porque é para buscar enquanto houver tempo, entende? É isso que está escrito aqui, buscar enquanto há tempo. Seria como, sei lá, eu rejeitasse o almoço que você pagou para mim, e dali uns 10 dias eu não tenho mais força para subir até lá, até o restaurante, porque eu estou totalmente desnutrido e já não dá mais, e eu perdi a oportunidade de ter me alimentado e ter me fortalecido. É isso que a palavra está dizendo. Então, veja bem. E ele então, do versos 9 a 11, ele vai falar da grandeza dele comparada à nossa dor, à nossa pequenez aqui. Nós vamos conseguir porque vem dele, desde o querer até o fazer. Vem dele, ele mesmo vai providenciar que nós queiramos estar nesses cultos, que nós queiramos aprender de Deus, que nós queiramos estar na comunhão, e a palavra instruída em nós vai nos libertando a ponto dos mandamentos de Cristo não serem penosos. Se você entrar agora num bar, e tiver lá um ébrio, alguém que seja de fato um alcoólatra mesmo, não alguém que está só bebendo alguma coisa, mas alguém que seja de fato um alcoólatra, que ele não consegue se libertar daquele vício, ele não consegue, de jeito nenhum. Se você entrar lá para ele, com a Bíblia embaixo do braço, e falar assim para ele, viu, para de beber agora para que você viva, para de beber, você tem que parar de beber. Ele pode olhar para você, ele pode até reconhecer que você tem razão. Ele fala, tem razão. Mas como que ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Não é porque você entrou lá com a Bíblia embaixo do braço que ele vai parar de beber, ele não vai conseguir. Mesmo que ele queira, mesmo que ele concorde com você, fala, você tem razão, é isso mesmo.
ele não vai conseguir. Agora, se você abraçar ele e fala assim, vem comigo nos cultos, ele fala, não posso, eu estou sempre embriagado. Vem embriagado mesmo. Vem embriagado. Vem para os cultos. Vem para os cultos comigo. Sabe o que vai acontecer com ele? A palavra vai começar a entrar nele. É assim que Cristo veio buscar e salvar o perdido. Através da palavra. É assim que Cristo vai agir. É assim que Cristo vai resgatar ele. A palavra vai começar a entrar nele. E ele vai sair do culto e ele vai tomar um pileque. Ele vai no outro culto, ele vai sair, ele vai tomar outro pileque. Ele vai no outro culto, vai sair, vai tomar outro pileque. Um dia ele fala assim, pô, não sei o que está acontecendo comigo. Não estou afim de beber hoje. Não estou afim de ir lá no bar hoje. A palavra está entrando nele e está libertando ele. Aí um dia ele fala, quer saber, hoje eu vou... Escutei uma música aí, deu vontade de... Aí ele vai lá e toma... Aí no outro dia ele fala, nossa, por que eu fui, né? Não devia ter ido. Nossa, eu fiquei tão melhor nos dias que eu não estava indo e tal. E ele continua congregando e a palavra vindo, instruindo ele. Tem que congregar no lugar onde tem instrução da palavra verdadeira, né? Aí a palavra vai instruindo ele, instruindo. Um dia ele está liberto. E não é só o ébrio, irmãos. É todos. É o adúltero, é o promíscuo, é o ladrão, é o perverso, é aquele que quer enriquecer ilicitamente, é tudo. Aquele que tem glutonaria, que não consegue parar de comer, é todas as áreas. Aquele que fala da vida dos outros, não consegue parar de quebrar o 9º mandamento, falar da vida dos outros. Cada um está perdido por um caminho, cada um está desgarrado por um caminho, irmãos. O fato é que todos precisam do bom pastor que é Cristo. Que está todo mundo desgarrado por aí. Não importa se o pecado é público e visível ou se o pecado é oculto. Está todo mundo desgarrado. E aí, então, o que acontece? Cada um desses que vem e ouve, que busca enquanto há tempo, vinde e ouve-me, e viverás. Porque farei com você uma aliança, você vai viver. Porque eu vou colocar dentro de você, é assim que Cristo vai salvar o perdido. E a palavra, então, vai entrando e transformando. E esses mandamentos não se tornam penosos. No primeiro dia, seria um peso para ele. Fala, como que eu vou parar de beber? Eu não vou conseguir parar de beber. Ele pode até concordar com você, e ele fala, não vou beber mais então. E aí ele não consegue, é um peso enorme para ele. Não tem força para ser aquilo. Depois, com o tempo, Cristo vai libertando ele de dentro para fora. E aí, ele vai ver que os mandamentos não são penosos. E ele vai falar, poxa, não quero mais fazer isso. Não vou mais agir assim, como eu agia. Chegar em casa embriagado, brigar com a minha mulher, brigar com os meus filhos. Não vou mais fazer isso. Acabou. Isso é coisa do meu passado. É coisa do meu passado. E acontece um verdadeiro milagre na vida dele, que é Cristo transformando ele. E assim como nós falamos, amados irmãos, em todas as áreas. Quando diz aqui, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá de ti. William James é considerado o pai da psicanálise norte-americana. Alguns o consideram superior a Freud, William James. E ele falou algo tão óbvio, tão simples, mas é tão verdadeiro, é tão enraizado, é tão verdade aquilo, que ninguém consegue contestar o que ele falou. E ele disse o seguinte, é possível mudar de vida mudando de comportamento. Só. Olha a conclusão que ele chegou. Um homem extremamente estudado, considerado o pai da psicanálise norte-americana. Ele fala, é possível mudar de vida mudando de comportamento. As coisas não estão dando certo. Você está sempre colhendo os mesmos resultados. Mude o seu comportamento. Mude o seu comportamento. É possível mudar de vida mudando de comportamento. O perverso deixa a perversidade. O que roubava não roube mais. O que mentia não minta mais. E vai santificando-se, porque essa santificação vem de Deus, a salvação vem dele, é graça dele, tudo provém dele, todo bem provém dele, e a nossa resposta é a gratidão. Então nós olhamos para nós mesmos, como que nós respondemos para Deus? Como diz o dia 32, o dia do Senhor 32. Como que nós respondemos para Deus? Senhor, eu não tenho força para me libertar de tal coisa, esse pecado X aqui, ele me domina. Eu não tenho como me libertar disso. Tá? Então vamos dizer que o cara ele come bolacha lá, aquela... Como é que chama aquele negócio que tem uma bolacha? Aquela gordura trans, né? Ele come aquele negócio, ele sabe que ele vai morrer de tanto comer aquele negócio lá, mas ele come aquilo o dia inteirinho. Ele nem almoça nem janta, só come aquilo. E ele sabe que ele vai morrer daquilo. E ele fala, eu não consigo me libertar disso. Mas
por gratidão pelo que o Senhor fez, eu vou começar nos seus cursos, vou começar a cultuar o Senhor. E a palavra começa então a entrar nele, e um dia ele está comendo alface. Ele mesmo está decidindo, agora eu só quero alface. Então, irmãos, deixa Deus agir. A nossa única resposta é obrigado, Senhor. O mínimo que eu posso fazer é ir em comunhão com meus irmãos e irmãs e cultuar ao Senhor. Isso é o mínimo que eu vou fazer. E por isso que Deus determinou então que nestes momentos de culto haja a instrução. E aí então Cristo vai buscando e salvando aquele que estava perdido. E ele vai herdar todas essas promessas. Então a grandeza de Deus comparada com a nossa dor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente tem que se submeter a como Deus determinou as coisas, e não falar, eu acho que deveria ser de outro jeito. Isso daí pode funcionar com os outros, mas comigo não. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Ele sabe o que Ele está fazendo, não somos nós que sabemos, irmãos. Não somos nós que sabemos o que estamos fazendo. Tá? Não são os governantes das nações que sabem o que estão fazendo. Quem sabe é Deus de fato. E olha só, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem e a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então aquele que fala assim, eu vou buscar enquanto eu posso, enquanto há tempo, e eu vou nos cultos, e deixa a palavra entrar, essa palavra ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar vazia, eu não sei quanto tempo vai demorar para brotar alguma coisa. Tempos e épocas é exclusividade de Deus total. Mas a promessa está aqui, e nós cremos nela profundamente de todo o nosso coração. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. E finalmente, irmãos, o resultado encontrado pelo que busca Deus em Cristo. Versos 12 e 13 do capítulo 55. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Deus será glorificado na volta por cima que você der na sua vida. E isso vai acontecer porque a palavra de Deus vai transformando você. Todos nós, amados irmãos, todos nós precisamos de transformação. E não há conversão sem transformação. Não há nenhum de nós que seja melhor do que o outro. Nós podemos não ter os mesmos pecados, ou os mesmos pensamentos, ou as mesmas atitudes, as mesmas personalidades e comportamentos. Mas todos nós precisamos ser transformados. Ninguém está acima de ninguém. Todos nós precisamos deste Cristo maravilhoso. Todos nós precisamos dessa promessa maravilhosa. E é uma loucura muito grande rejeitar isto. É uma troca de valores imensa rejeitar isto. Então, olha, saireis com alegria e em paz sereis guiados. E Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aí você olha para a sua vida, talvez você se sinta como o apóstolo Paulo se sentiu um dia. Ele falou, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. E ele ainda fala o porquê que ele se sentia assim. Porque perseguia a igreja de Cristo. Eu sou o pior dos pecadores. Né? Talvez você olhe para a sua vida e você se sinta assim. Fala assim, não, eu até acredito que Deus fez isso na vida do pastor. Porque normalmente as pessoas veem o pastor é um homem como qualquer outro, irmãos. Qualquer outro. Não tem nada superior não. Ele só tem uma vocação. Como você também tem uma vocação para alguma coisa. Um dom. Né? E você fala assim, para o irmão tal é mais fácil, para o irmão tal é mais fácil. Porque na sua cabeça, na vida dele era mais fácil. Aí você olha para você mesmo e você fala, não, mas eu sou o principal dos pecadores. E para mim não vai dar certo isso, irmãos. Aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Porque Ele é todo poderoso.
Ele é todo poderoso. Ele criou os céus e a terra. Tem pouco poder quem criou o céu e a terra? Apenas com a palavra. Haja luz, haja o sol, haja os luzeiros, haja as estrelas, haja animais marinhos. Tem pouco poder quem conseguiu criar tudo isso? Só falando, haja, só dando uma ordem. Não tem, irmãos. Então, não é pouco poder, não tem pouco poder, tem muito poder. Então, aquele que fez a promessa, providenciará os meios de a cumprir. A nós compete apenas confiar nele, segurar na mão dele, como a ovelhinha que o pastor vai caminhando, não para lá nem para cá, mas vai indo para cá, ó, para não cair nos espinheiros, para não cair nos barrancos, para não deixar os lobos chegar perto. A água está ali, o poço verdejante está ali, estou te levando para lá, certo? E aí, basta a cada um de nós, o que compete a cada um de nós é confiar nele. Senhor, eu vou fazer a minha parte. Aí depois você vê se Deus cumpriu a parte dele ou não. Você vai ver se Deus cumpriu a parte dele ou não. Estou terminando, quando Cristo ele envia a missão dos 70, quando Cristo envia a missão dos 70, ele fala, não leve dinheiro, não leve nem alforge, leve só uma sandália, só um par de sandália. Vai só com um par de sandália, não leve outro, para você trocar. Não leve nada. E vá nessa missão que eu estou te enviando. 70 homens, 70 missionários. Entre eles, os 12 apóstolos. E eles foram. Eles confiaram e foram. E realizaram a obra que Deus mandou eles fazer. Curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram um monte de coisa lá que eles não podiam supor que eles fariam aquilo. Quando eles olhavam para eles mesmos, é que nem a gente quando olha para a gente mesmo. Fala, é impossível fazer um negócio desse, é impossível. Certo? Eles também. Eles eram homens como nós. Cada um estava lá perdido de um jeito. E aí, Cristo pega e manda eles lá. Não leva alforje, não leva dinheiro, não leva outro par de sandália, não leva nada, vai. E eles foram e fizeram. Mais tarde, voltaram e tudo mais, Cristo ainda fala, não fica feliz porque os espíritos malignos submetem a você. Fique feliz porque pelo seu nome está escrito no livro da vida. Isso sim é motivo de você ficar feliz. E aí passa o tempo, um dia Cristo está com eles de novo. E Cristo fala, lembra quando eu mandei vocês sem dinheiro, sem alforje, só com um par de sandália e tal? Aí eles falam, sim, nós lembramos. Faltou alguma coisa para vocês? Cristo pergunta. Faltou alguma coisa para vocês? E eles falam, não nos faltou nada. Então, irmãos, aquele que fez a promessa, cumprirá, achará, depende dele, é responsabilidade dele os meios de a cumprir. Não me pergunte porque eu não sei como que ele vai cumprir. Na vida de cada um de nós, eu não sei. Mas eu sei que ele vai cumprir, porque a palavra dele garante isso. E aqui, para a gente terminar, capítulo 56, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor, mantende o juízo. Não vire a cabeça, irmãos. Não perca a cabeça. Não vire a cabeça. Sabe o que Deus está falando aqui? Não perca a cabeça. Não vire a cabeça. Se mantenha firme na rocha. E deixa que o resto ele fará. Só se preocupe com a justiça. Ele diz aqui, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Isso daí não vai te sufocar. Isso daí não vai acabar com você. A minha salvação está prestes a vir. A minha justiça prestes a manifestar-se. E eu quero terminar com o verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, ou seja, o dia do culto, que como nós vimos aqui no início do culto, é o dia da ressurreição de Cristo, né? Que Cristo é a plenitude de todas as coisas, tem a primazia de tudo. Não estamos mais na sombra, estamos no fato. Não deixe de profanar, aliás, que se guarda de profanar o dia de culto. O dia de culto, o cristão está cultuando a Deus, em comunhão com seus irmãos e irmãs, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão
de cometer algum mal. Confie totalmente nas promessas, porque aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Amém. Quero, como resposta desse sermão, o hino 473 dos Salmos e Hinos. Oh, 423, perdão. 423. Rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei.
Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. E de fato, não tema, porque Ele nunca vai nos deixar. E Ele vai providenciar os meios de cumprir as promessas. Convido os amados irmãos que se coloquem em pé, vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção, então estará encerrado o nosso culto desta semana. Após a bênção, irmãos, tem apenas 2 avisos, que serão bem breves. Oremos. Pai gracioso e santo, eterno, amoroso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque estávamos, cada um de nós, desgarrados por um caminho. Cada um de nós perdido de algum jeito, Deus. Em alguma coisa. Nas ilusões da vida, Deus. Nas mentiras que nos contaram. Nas mentiras que nós quisemos acreditar. Naquilo, Deus, que nos atraía, nos seduzia. De alguma forma, Deus, todos estávamos perdidos. E o Senhor Jesus teve compaixão de nós, nos olhou como aqueles como uma multidão que não tem pastor. E o Senhor nos alcançou, e o Senhor veio buscar e salvar o perdido. O Senhor Deus enviou seu próprio Filho, Cristo, para que viesse buscar e salvar o que se havia perdido. E Cristo, através da sua palavra, pois Ele é o Verbo, está fazendo isso até hoje, buscando e alcançando aquele que estava perdido. E através da sua palavra somos transformados e libertos, e somos feitos povo teu, e nos é dado o poder de sermos feitos filhos do Senhor. E nós te agradecemos, Deus, pelos méritos de Cristo, e de fato, a nossa resposta ao Senhor, de nos tirar da miséria que estávamos, a nossa resposta é somente a gratidão. Por isso queremos cultuá-lo sim, Deus, todo dia do Senhor. Enquanto tivermos forças, nós queremos estar presentes, cultuando ao Senhor, em espírito e em verdade. Louvado seja o teu nome, muito obrigado pela tua graça. Despeça-nos em segurança, Deus. Dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na presença dos nossos familiares, aqueles que ainda irão cultuá-lo, Deus, abençoa todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. Senhor, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da tua graça, Deus, cura os enfermos que estão no nosso meio. Permita que possamos nos reunir muitas outras vezes para cultuarmos e louvarmos o teu nome, se assim for do teu agrado, Deus. Também, se for do teu agrado, dê crescimento para essa igreja local, assim como para toda igreja fiel, que o adora e que ensina verdadeiramente a tua santa palavra. Muito obrigado pela tua graça e amor, abençoe nosso país, abençoe os governantes que tragam leis mais justas. Ó Deus, livra as nossas crianças e adolescentes de todo o mal. Te pedimos também que o Senhor traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Os irmãos podem assentar.